dando continuidade à documentação da nova ordem em que nós vivemos. Se você me perguntasse de onde vem a escuridão do mundo, eu diria que é do estado da SS da Borgonha. Antes do seu estabelecimento como Reichsführer, Heinrich Himmler acreditava que o nazismo de Hitler desviou dos seus planos para o domínio ariano. Para retomar ao que na sua visão seria o caminho certo, Himmler reuniu veteranos da SS para dar um golpe de estado. No entanto, o plano foi descoberto, frustrando a tentativa de tomada de poder. A fim de evitar uma guerra civil, foi oferecido a Himmler o controle da região da Borgonha, onde ele poderia se entregar às suas políticas depravadas como bem entendesse. Há uma razão pela qual a Borgonha é chamada do Estado da Sombra. A região é a mais secreta de todo o mundo. Vigilância em massa de seu povo. Sociedade completamente militarizada. E dizem que o Estado Sombrio tem mais campos de trabalho forçado do que casas. Mas há algo muito mais ameaçador que deixa muitos de nós intrigados. Parece que o Estado das Sombras tem em sua mão assuntos internacionais, especialmente em sabotagem e infiltração incluídos. Dentro do Estado, as coisas ficam ainda mais bizarras. Temos reunido relatórios sobre o Estado construindo um elaborado sistema de bunkers em toda a Terra. Dado o seu grau de sigilo, não se sabe o que estão planejando, mas devemos manter. Assim como o corpo decadente de seu Führer, sua ideologia está podre. Assim como a carcaça insustentável parece a terra que você se apega. A raça ariana não tem nada a ganhar com o mundo que você protege, mas das suas cinzas, deixe de lado a sua existência fecal e tome lugar entre a da nova terra. O fogo irá purificar esse mundo. Ninguém irá sobreviver à nossa ascensão. Então, agora que resolvemos os assuntos do Reich, podemos discutir o que está acontecendo no Nordeste. Rússia, a terra dos czares que gerou o primeiro país comunista, estendendo-se da Europa à Ásia, é agora uma memória distante. A guerra da Rússia com a Alemanha acabou com a ocupação da parte ocidental do país. O governo desmanchou e a região começou a se separar em vários pedaços no início dos anos 50. Mas antes disso, os líderes da União Soviética reuniram as forças que restavam, formando a Frente Revolucionária Russa, dando um empurrão final contra os alemães, recuperando cerca de 500 quilômetros, até que inevitavelmente o fronte fraturou. Embora os alemães tenham perdido o território, eles fizeram questão de manter um bombardeio ritualístico na Rússia Ocidental. Desde então a Rússia tem se tornado um lugar de grande intriga. Alguns chamam de leste selvagem russo. Facções subindo e sendo expulsas do poder dia sim dia não. Autocracias, nômades vagando e democracias frágeis. E em toda a Rússia há aqueles que procuram a revitalização da União Soviética como Bukharina, Irkutsk, Tiaman e Arkhangelsk, onde se encontram os remanescentes e veteranos da Frente Revolucionária Russa. Do outro lado estão aquelas facções que desejam retornar ao monarquismo, como o Sítica ou Chita. Outros são mais extremos em seus objetivos, a uma Irmandade Ariana, fetichistas nazistas e a Liga Negra em Omsk, uma sociedade militarizada, impulsionada por uma queda profética da Alemanha, e o que eles chamam de o Grande Julgamento. Há aquelas facções que agem como abutres no meio de caos e destruição, como o Exército Negro Anarquista, a Brigada de Lee Wagner e soldados nazistas que baseiam em torno de Orsk e os Mercadores de Sangue, o império que enriqueceu com a venda de armas para vizinhos em guerra. Finalmente, existem aqueles que estão tentando evoluir para um estado de democracia. Tomsk é um desses exemplos. Até agora manteve um parlamento estável com alguns líderes de mente elevada. Komi tem lutado muito para manter sua democracia de movimentos extremistas. Apesar de diferentes facções e suas motivações, há apenas uma regra. Se você consegue sobreviver aqui, você é bem-vindo para a Rússia. Uma paisagem em constante mudança. O que vai acontecer aqui amanhã? Bem, o seu palpite é tão bom quanto o meu. Já que esses documentos são direcionados ao Brasil, é importante explicar o que aconteceu com a nossa nação, mesmo que ela tenha um papel coadjuvante nesse mundo. No dia 22 de março de 1941, o navio brasileiro Taubaté foi afundado no mar Mediterrâneo por ataques aéreos alemães. Foram necessárias muitas outras perdas até que Getúlio Vargas declarasse guerra ao eixo. Assim como depois de Pearl Harbor, com os americanos, o exército brasileiro estava mal preparado. Mas, surpreendentemente, o país enviou forças expedicionárias, criando inclusive uma força aérea.
Suas forças foram enviadas para conter o avanço alemão nas Ilhas Britânicas. Apesar de terem lutado bravamente, o inevitável aconteceu, e os soldados brasileiros voltaram para casa com vergonha. Mais tarde, o Brasil apoiaria os americanos em uma ocupação da Guiana Francesa. Getúlio Vargas continuaria no poder apesar da oposição e da pressão americana. Certo dia, Carlos Lacerda, o maior adversário de Getúlio Vargas, sofre um atentado, mas sobrevive. Muitos disseram que esse foi armado pelo próprio Getúlio, fazendo com que os militares intervissem em 1949. Henrique Teixeira Lott, general e membro do círculo íntimo de Vargas, acordou que a junta não tomaria o poder, mas as leis de segurança nacional seriam aprovadas, impedindo partidos extremistas de concorrerem às eleições. O país esteve dividido entre diferentes partidos do espectro político. As primeiras eleições foram vencidas por Eduardo Gomes, aproximando o Brasil da OFN. Posteriormente, Juscelino Kubitschek vence a eleição. Porém, Carlos Lacerda e Plínio Salgado não reconhecem a eleição, com ambos planejando um golpe. Lott atrapalha esses planos e ganha as eleições de 1960. Atualmente, o país está passando por dificuldade de manter a sua democracia. Antes de concluirmos esses documentos, é mais importante conhecer nossos outros rivais, o Império do Japão. A Terra do Sol Nascente era antes um arquipélago isolado, se tornou agora a terceira superpotência mundial, determinando o futuro do mundo desde a Segunda Guerra Mundial. As ambições imperiais levaram o seu império à conquista da China, Indonésia, Filipinas e Indochina durante a Segunda Grande Guerra, graças ao primeiro-ministro Hideki Tojo. Mas existe o Japão real e o Japão que eles querem que você veja. Uma sociedade rica, uma economia movimentada e uma população abastada, fazendo da sua terra um oásis entre a realidade do seu império. O domínio do Japão sobre as suas colônias é um pouco mais do que parasitário. Embora não seja tão ruim quanto a Alemanha, os súditos do império são forçados a trabalhar duro, extraindo recursos naturais de suas antigas terras independentes para o benefício econômico dos japoneses. A economia do Japão é dominada pelos zaibatsu, conglomerados econômicos semifeudais. Desde a guerra, os zaibatsus cresceram, se relacionando com o governo. Quando a guerra acabou, eles afirmaram seus monopólios em todo o império. Politicamente, o Japão é governado pela Associação de Assistência ao Governo Imperial, partido que forçou todos os outros a trabalharem juntos durante a guerra. Mas com o fim dela, a necessidade desse sistema de partido único se tornou tênue. O mesmo pode-se dizer para o Exército e a Marinha Imperial, que estão brigando sobre quem vai ficar com a maior parte dos fundos militares. Diplomaticamente, a relação entre os Estados Unidos e os japoneses é mais tensa do que com os alemães. Como parte do tratado, o Japão recebeu propriedade sobre os portos de São Francisco e Los Angeles. Tamanha proximidade com seu maior rival cria uma situação de conflito e desconforto constante entre as duas superpotências. A subjugação da população americana nas propriedades japonesas causa enormes confrontos violentos, e políticas do Zewa estão sujeitando asiáticos e seus descendentes à perseguição. As Ilhas Havaianas foram um ponto de grande tensão, onde ocorreu a crise dos mísseis havaianos, que começou depois dos americanos definirem a condição de estado ao Havaí. Em resposta, o Japão colocou mísseis nucleares nas ilhas próximas à costa oeste. Com a guerra nuclear estando muito próxima, o vice-presidente John Kennedy assumiu a liderança do presidente Nixon nas negociações. Uma resolução final só chegaria em 1962. Caros ouvintes, essas são todas as informações que eu tenho para passar para vocês. Vocês têm o que precisam para mudar a história. Temos esperança de que todo mundo, Estados Unidos, União Soviética, Grã-Bretanha e Brasil, apesar das diferenças, se unam para derrotar a Alemanha e Japão em 1945. Se você está vendo esses arquivos que de alguma forma se tornaram públicos em um mundo livre, agradeça a nós, a OFN, e lutem para que algo assim nunca mais aconteça.